Olá, bem-vindo! Estamos estudando brevemente os povos mencionados no dia do Pentecostes. No estudo anterior, tratamos do período que ocorreu as dispersões do povo de Israel por diversas regiões. Vimos que cerca de 5 dispersões ocorreram no período chamado intertestamentário, o período entre o último relato do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. E agora vamos dar continuidade falando brevemente sobre os povos descritos em Atos 2. No livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, foram registrados povos que ouviram 120 pessoas falarem sobre grandezas de Deus. Isso foi manifestação do Espírito Santo aos discípulos de Jesus, um evento surpreendente, tendo em vista que vários povos com sua língua materna, diferente entre eles, puderam ouvir na sua própria língua o anúncio do Evangelho. Nesse estudo, será importante darmos continuidade ao que nós começamos e agora estudar sobre aqueles 15 lugares citados em Atos 2, versículo 7 até o versículo 12, que são divididos em 3 grupos, que são 3 nacionalidades, 9 países e novamente 3 nacionalidades. No primeiro grupo estão as 3 primeiras nacionalidades, que são os partos, medos e elamitas. São habitantes de países leste do rio Tigre e em direção à Índia. Imagine-se que são descendentes dos judeus das 12 tribos do norte que foram espalhadas na primeira grande dispersão, ou melhor, na primeira grande deportação, pelo domínio assírio. Muito provável que eram um povo misto, absorvido pelos povos do Elam, Pártia e Média, regiões que atualmente são parte do Irã e do Afeganistão. O segundo grupo descrito faz menção a 9 países, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. A Mesopotâmia significa região entre rios, que se fala da antiga Babilônia, entre os rios Eufrates e Tigre. Grande parte dos judeus foram para lá, iniciando o período do cativeiro dos 70 anos. Grande parte não retornou e ali fez morada. Um ponto interessante a se mencionar é que, por falta de um santuário central, teve início ali as sinagogas, como centro da vida religiosa e como parte essencial à sobrevivência da cultura. E a língua hebraica deu lugar ao aramaico. Depois da reconstrução do templo e a volta dos costumes, muitos peregrinavam a Jerusalém para participar então das grandes festas. Com relação à Judéia, nós podemos incluí-la considerando que alguns poucos judeus voltaram da Babilônia, em Esdras, Neemias e Zorobabel, que empenharam-se na reconstrução da sua antiga pátria Jerusalém, na Judéia. Devemos considerar ainda que o seu dialeto é um tanto diferente dos povos da Babilônia, que a Judéia, nesse caso, se refere às regiões transjordânicas, sob o domínio da dinastia de Herodes. Isso justificaria a sua menção. Capadócia, Ponto e Ásia são 3 províncias romanas que originalmente faziam parte do grande reino sírio, os Antíocos, que receberam muitos judeus imigrantes saindo da Judéia. Capadócia e Ponto localizavam-se ao sul do Mar Negro e foram objeto da atividade missionária de Pedro. Paulo pretendia ir até essa região, mas como nós lemos em Atos 16, versículos 6 a 7, ele foi impedido pelo Espírito de Jesus. Depois temos a Frígia e a Panfilha, localizados ao sul da Ásia Menor, que mais tarde passaram a integrar a província de Gálata. Essas regiões foram um terreno missionário para Paulo. Saindo agora do norte de Jerusalém, agora nós passamos para o sul e o oeste, para as regiões do Egito e das regiões da Líbia e nas imediações de Cirene, como diz o texto. No Egito havia muitos judeus, considerando o helenismo após o Alexandre o Grande, havia ali uma grande colônia judaica, e muitos destes puderam ouvir e levar a mensagem do Pentecostes. Outra região mencionada é a Líbia, um grande país daquela época que se estendia até o coração do continente africano. Lucas menciona apenas a porção dessa imensa área que correspondia à vinda dos peregrinos que participavam do evento de Pentecostes, ou seja, nas imediações de Cirene. Podemos reconhecer essa região ao lembrarmos do Simão, o sirineu, que forçaram a carregar a cruz de Cristo, lá registrado em Mateus 27 e 32. A curiosidade que fica é se ele permaneceu em Jerusalém até o Pentecostes ou não.
No terceiro grupo mencionado por Lucas, ele descreve os romanos que aqui residem temporariamente, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Os romanos mencionados provavelmente são pessoas de Roma que por algum motivo estavam residindo temporariamente em Jerusalém. E é ainda mais provável que são descendentes de escravos levados cativos por Pompeu, que havia sido alforriados. Lucas menciona que entre eles estavam também prosélitos, aqueles gentios que aceitavam a religião judaica. Sobre os cretenses e árabes, podemos lembrar que foram uma das primeiras regiões missionárias de Paulo em terreno além da Palestina. A ilha de Creta ficava próxima à costa da Grécia e foi campo missionário de Paulo e Tito. Nós podemos lembrar do que está escrito na carta de Tito, capítulo 1, versículo 12, onde é dito um pouco da fama dos cretenses, chamados de mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. No entanto, não foram deixados de lado e também puderam receber o Evangelho. E após a soltura de Paulo, na sua primeira prisão em Roma, ele retornou à ilha na companhia de Tito. Os árabes mencionados são da parte da Arábia sob o governo do rei Aretas IV. Essa região é mencionada em Gálatas 1,17, onde Paulo conta que foi para as regiões da Arábia e ficou ali por 3 anos. Então, assim ficam mais ou menos distribuídos os povos registrados em Atos 2. Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. São esses aqueles 15 lugares citados em Atos, divididos em 3 grandes grupos e descritos brevemente. Provavelmente muitos deles, reunidos no dia de Pentecostes, ficaram perplexos por ouvir o evangelho da nova aliança realizada em Cristo. E se voltarmos ao Antigo Testamento, em Gênesis, veremos a antiga Babel, onde o nosso Deus interviu com o seu juízo e fez com que os povos não se entendessem. Mas agora acontece uma inversão, onde todos os povos são novamente atingidos com a mensagem de Deus. E dessa vez foi uma mensagem de graça e de favor sobre nós. Foi sobre o cumprimento da promessa feita a Adão e Eva, de que um dia haveria o Salvador do mundo. O Pentecostes foi a possibilidade de que todos nós ouvíssemos que aquele que veio e foi crucificado na cruz era de fato esse Salvador, e que a sua morte selou o cumprimento das promessas ditas no Antigo Testamento. Jesus era de fato o servo sofredor de Isaías 53, que foi desprezado. Certamente foi Jesus que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E todo o castigo foi lançado sobre ele, nos traz paz. O texto de Isaías 53 ainda diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava em seu próprio caminho. Hoje nós somos novamente reunidos sobre um só pastor, Jesus, o nosso Cristo. Debaixo da sua obra anunciada, ouvimos sobre um só amor dado na cruz para reunir todos aqueles que creem em Jesus. De fato, nós estamos unidos novamente pela palavra da cruz, onde nos foi anunciado que em Jesus temos a fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. E as grandezas de Deus são estas, que Deus, em sua santa vontade, decidiu salvar a toda a humanidade. E isso é anunciado a todos os povos após o Pentecostes. Então, assim ficam mais ou menos distribuídos os povos registrados em Atos 2. Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ainda assim tiveram aqueles que duvidaram sobre as palavras ditas pelos 120, e teve aqueles que até disseram que estavam bêbados. Isso nos dá a imagem clara que, aonde se é anunciado a palavra de Deus, sempre haverá aqueles que serão levados pela natureza do pecado a duvidarem de Jesus. Mas, por outro lado, aqueles que duvidaram são mencionados como apenas outros, sem devida contagem. Mas aqueles que ouviram a palavra e creram são contados como os 3.000 batizados e posteriormente foram 5.000. E esses são devidamente contados e ditos como acrescentados
ou podemos dizer, incluídos na Igreja de Cristo. Nesse ponto, podemos sugerir que aqueles outros ainda existem nos dias de hoje, mas são alvos do Evangelho de Cristo até o fim dos seus dias, e podem ser salvos mediante a fé em Cristo. Mesmo que alguns de nós tenham nascido em berço cristão, pode-se dizer que algum dia fez parte dos outros, mas que após o batismo foi chamado Filho de Deus e recebe a salvação em Cristo. Dessa maneira, devemos desejar que todas as pessoas conheçam a Deus como aquele que quer salvar a todos, gratuitamente. E por isso o cristão ora para que o Evangelho seja pregado a todas as nações e cada pessoa possa ouvir sobre o Deus que amou o mundo, dando a sua vida por ele. Certamente damos graças a Deus por esse anúncio chegar a nós atualmente. Um grande abraço, fique com Deus.